Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos, eu e você, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Doni, e esse debate está sendo bastante aguardado, porque um dos debatedores era muito pedido para vir participar aqui do debate, mas porque não mora em São Paulo, nem no estado de São Paulo, mas no estado de Goiás, ficou difícil, mas hoje o senhor preparou aí esse encontro. Então estamos recebendo hoje aqui o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Isaac Pereira. Primeira vez o pastor Eliseu Rodrigues aqui com a gente, um privilégio recebê-lo também. E o tema é: os dons do Espírito Santo cessaram? E aí, qual a tua opinião? Os dons do Espírito Santo cessaram ou estão vigentes? Quem entende que os dons cessaram são os chamados de cessacionistas, creem que cessaram os dons no primeiro século. E quem crê que os dons continuam são chamados de continuistas, né? Então temos aqui um pastor continuista, pastor Eliseu Rodrigues, e um pastor cessacionista, pastor Isaac Pereira, que vem aqui com um novo modelo 2023 já, o cavanhaque estilizado, tipo Homem de Ferro e tal, tudo mais. Francis Schaeffer, tá bom. Na técnica do programa tá aqui o Doni. E vamos lá, pastor Eliseu, da Assembleia de Deus em Goiânia, formado em Teologia Avançada no Instituto Ceifa, graduando em Teologia Bíblica pela FTSA, seminarista pela FATAD, FACEP e IBCAMP, e também escritor, pregador do Evangelho, e vai lançar um livro top aí que me mandou antes aí sobre Gênesis, muito legal. Bem-vindo pela primeira vez aqui, pastor Eliseu, um privilégio, cara. Obrigado, pastor César, prazer, pastor Isaac, e todos os irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo aí. Amém. Com a gente também, aqui no programa, pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista Redenção, responsável ali naquela igreja pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças. É formado em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo. Atualmente cursa mestrado em Novo Testamento, tem formação em Direito, ele é advogado pela Universidade Paulista de São Paulo, tem especialização em Direito Civil e Processual e também pela Escola Paulista de Direito tem essa formação. O Isaac também é advogado militante na área civil, imobiliário, família. Bem-vindo aqui mais uma vez, meu irmão. Obrigado, pastor César. Prazer, pastor Eliseu. Vou chamar de Elias, hein? Eu já ia promover ele. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Esse assunto é um assunto muito importante, muito relevante para a igreja nos dias atuais. E tenho certeza que será de grande esclarecimento para todos. A regra da casa é clara. Quem estreia fica por último. Então, pastor Isaac, vou fazer o tema da pergunta para você. Os dons do Espírito Santo cessaram? Não. Só assim? Tá bom. É porque ele vai dizer não também. Como você se situa nesse tema? Então, é porque assim, irmãos, muitas pessoas, para tentar refutar o cessacionismo, criam aí um espantalho, né? Que o Espírito Santo não está mais atuando. A gente sempre tem que começar o debate falando que o cessacionismo não é. Por mais que alguns, são poucos, raríssimos, creiam que todos os dons cessaram, são radicais e estão errados por pensarem assim. Mas o que nós cremos, o cessacionismo correto, bíblico, ele olha para os dons, o que nós chamamos de dons extraordinários, ou eu prefiro dizer, os dons de sinais. Esse termo é comum na Bíblia, esses dons de sinais, a saber, profecia, apostolado, curas e milagres e línguas. Esses dons encerraram ali com o ministério apostólico, indo aí um pouco além no início da igreja. Eu trouxe aqui 4 argumentos
favoráveis ao cessacionismo. E vou discorrer acerca deles ao longo do debate, mostrando aqui os textos bíblicos que favorecem a crença do cessacionismo. Portanto, o cessacionismo é a crença bíblica que afirma o desaparecimento de alguns dons, dos dons decinais, ou chamado de dons extraordinários, a partir do fim da era apostólica. Por quê? Principalmente porque atingiram o seu propósito. Isso nós podemos ver lá já em Hebreus 2, 3 e 4, que o propósito era autenticar a messianidade de Cristo e a sua mensagem e também a autoridade apostólica. Você coloca apóstolo como um dom espiritual, é isso que eu tô entendendo? Então, porque está lá em 1 Coríntios 12, o apostolado, os profetas, não obstante também está lá nos dons ministeriais de Efésios 4. Mas em Coríntios 12 fala de apóstolo como dom espiritual, você acha? Tá bom. E é aquela história, nem todo dom é um ministério, mas todo ministério vem a partir de um dom. Ok. Pastor Eliseu, vou fazer a pergunta do tema para o senhor começar se situando aí a sua opinião nesse tema. Os dons do Espírito Santo cessaram? Não, os dons do Espírito Santo não cessaram, até porque a Bíblia não faz essa diferença entre ordinário e extraordinário. O cessacionismo faz essa diferenciação para parecer bíblica, mas o cessacionismo não é uma crença bíblica, são ideais através até da história da igreja, na diminuição de alguns dons, pela falta de incentivo e desobediência às escrituras, pois ela manda buscar os dons, desejar os dons e não deixar o dom morrer. Através das escrituras, em nenhum momento o Novo Testamento afirma que os dons cessaram ou que os dons cessariam antes da vinda do Senhor Jesus. Ok. Pastor Isaac. Pastor César, o primeiro argumento favorável ao cessacionismo, os irmãos precisam prestar bem atenção. Em 3 períodos da história, somente em 3 períodos da história, um quarto há de vir, mas somente em 3 períodos da história, a operação de milagres foi superabundante, por dizer assim. Na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus e dos apóstolos. Por que isso? A fim de autenticar, Deus estava ali revelando a sua palavra por meio desses homens, revelando na boca desses homens a sua palavra. Então, iniciando ali por Moisés, obviamente, indiscutível o ofício profético de Moisés, passando pelo início dos profetas do Antigo Testamento com Elias e Eliseu, e assim eles dando autoridade para os seus sucessores, e isso precisava ser autenticado com milagres e sinais, coisas indizíveis, miraculosas, não era algo banal, mas coisas que deixavam as pessoas estupefatas. E na época de Jesus, obviamente, para mostrar que a mensagem que Jesus trazia vinha do Pai, e ele era autenticado isso com nós vemos isso em João 6, nós vemos a questão de Elias e Eliseu em 1 Reis 18, Moisés e Josué em Êxodo 4, isso tudo com o objetivo de mostrar que o que aqueles homens estavam falando vem do próprio Deus. Quando nós temos encerrada a Escritura, e aqui eu vou partir para um outro argumento, mas quando nós temos encerrada a Escritura, esse momento de revelação divina, ele encerra, ele termina. Portanto, nós temos já na palavra de Deus tudo o que precisamos, toda a verdade revelada, tudo que precisamos para a fé, para a salvação e para a piedade. Então, o primeiro argumento aqui em favor do cessacionismo é que esses 3 momentos únicos na história, um quarto há de vir, na manifestação do anticristo, mas nesses 3 momentos da história tem esse objetivo. Nós podemos ver isso em Atos 2, 22, Jesus, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Atos 14, os apóstolos, Paulo e Barnabé ficaram ali, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, e Hebreus 2, 3, já citado aqui, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ok, pastor Eliseu. Os dons não foram biblicamente reduzidos à categoria de validação. Um texto que poderia ser mais forte para o argumento cessacionista está em Hebreus, capítulo 2, versículo 3.
Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, como bem disse o pastor Isaac. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira, os apóstolos. Ao mesmo tempo, enquanto eles pregavam a mensagem aprendida com Cristo Jesus, ao mesmo tempo, enquanto pregavam, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Ponto. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Já é uma categoria diferente. Os sinais, milagres operados pelos apóstolos, concordo com o pastor, biblicamente, estão validando a mensagem deles nos sinais. Muitos tipos de milagres. Mas como o tema é os dons do Espírito Santo cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram, veja a continuação do texto. E de acordo com a sua vontade, é a mesma expressão usada em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo o que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido, senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23:8, quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14:12, que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance, não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, que vem da teoria de Walfield, sobre os 3 maiores momentos de milagres na Bíblia: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes. Moisés diante de Faraó, Elias diante dos profetas de Baal, e Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais, na primeira carta aos Coríntios, é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11:18. Quando vos ajuntares na igreja. 12:28. A uns Deus pôs na igreja. 14:19. Antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. 14:26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada. Ok, pastor Isaac. Essa questão, antes de eu apresentar meu segundo argumento aqui, essa questão de verificar sinais para que se creia, né? Isso, de fato, é uma característica dos incrédulos. Jesus até rechaçou os judeus, os fariseus, porque queriam um sinal, e Jesus disse, não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então, essa vontade, essa gana por milagres, por sinais, isso tudo advém de um coração incrédulo. Não obstante, há vários relatos onde Jesus performa, realiza milagres, termina dizendo, e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o Filho de Deus, creram a partir de vendo o que ele diz, ele falava com autoridade, aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca, viram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui, e aqui talvez alguns continuistas acreditem ou tenham aí os seus argumentos para concordar um pouco comigo, porque
cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade do modo como revelou nas Escrituras, e uma vez encerrado o cânon, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a profecia naquela época era para ser julgada, conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14, e Êxodo 13 e Êxodo 18. Eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados, em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados, nós, igreja, estamos edificados, nós não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados, isso encerrou para nós. Nós não precisamos mais de profetas revelando a vontade de Deus hoje, a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós temos na Escritura suficiência para a nossa vida. Isso nós vemos em 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3:16 e 17, dizendo que o homem de Deus, por meio da Escritura, é perfeito, ou seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 de Pedro 1:3 diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E vemos que em Judas 1:3, a fé aqui sendo o composto, sendo o conteúdo da nossa fé, da nossa doutrina, foi uma vez por todas entregues aos santos. Eu queria fazer uma menção de Jonathan Edwards, falando sobre dons. O pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda, e era o David Copperfield da época. Você não lembra de David Copperfield, né? Não, eu sou mais jovem. E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das Escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Jonathan Edwards. Pastor Eliseu. O pastor Isaac, o meu som tá legal, pastor? Tá legal. O pastor Isaac citou Efésios 2:20, que também é um texto que é base para muitos sensacionistas afirmarem sobre o ministério profético, confundindo com o dom da profecia. Porque Efésios 2:20 diz: vocês são o edifício e estão construídos sobre o alicerce doutrinário, como o pastor bem disse, que os apóstolos e profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Não há nenhum pentecostal, não há nenhum continuista que estude a Escritura Sagrada que duvide disso. Isso é doutrina. Porém, mais uma vez, os dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é diferente. O dom da profecia, 1 Coríntios 12, 13, 14, de Efésios 2:20. Efésios 2:20, pastor César, pastor Isaac, diz que apóstolos e profetas aqui de Efésios 2:20, eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto. Eu vou até simplificar assim. É que os apóstolos e profetas de Efésios 2:20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja. Uma vez que a pedra fundamental, doutrinas, foi lançada, estes apóstolos, estes profetas como fundadores doutrinários já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14, descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. Apóstolos e profetas de Éfeso, ou da carta aos Efésios, que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios, eles têm a autoridade inquestionável, tanto que seus escritos entraram no cânon. As profecias dos discípulos, em Atos 19, discípulos de João, as filhas
de Filipe que profetizavam? Se profetizavam, tem profecias. Cadê as profecias dos profetas? Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem. Por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B. Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos, exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios. Através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram gentios e judeus. Os profetas e o dom de profecia, Atos e Coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz, gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia, 1 Coríntios 12, não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja. Ok. Pastor Isaac. Antes de apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria só endereçar essa questão dos profetas, porque assim, nós não encontramos distinção nas escrituras do ofício de profeta em nenhum momento. Eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, ou aquele que fala a palavra de Deus. A questão é que o profeta, o que o profeta fala na escritura, o que o profeta fala é palavra de Deus, inerrante e infalível. Não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas. Então, nós não podemos olhar, fazer essas distinções aqui. Eu fui acusado de fazer, o cessacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe. O profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário naquela época, muito necessário, e louvado até por Paulo, porque não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o cânon se encerrou, a revelação de Deus acabou, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém, porque tudo está na palavra. Notem bem, essa distinção, mas aí o pastor Eliseu é profeta quando prega a palavra, o pastor Isaac é profeta quando prega a palavra. Nós somos pastores que, a partir da revelação que temos, ensinamos, pregamos, explicamos o texto bíblico, só isso. Só isso. Falamos da parte de Deus, trazemos revelação nova? De jeito nenhum. Meu terceiro argumento aqui em favorável olha só, ao sensacionismo. Aleluia! Ao sensacionismo com relação à qualidade e à quantidade desses sinais. Se o Espírito Santo continua a ministrar dons miraculosos nos dias atuais, seriam os mesmos da época dos apóstolos. Pessoas ressuscitando, cegos de nascença vendo, coxos de nascença andando. Mas o que nós vemos por aí, esse aqui é um argumento a partir da experiência e da história da igreja, da história da experiência da igreja, é que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída, e o Espírito Santo agora está curando dor na lombar, depressão, dor de cabeça, e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Então, a qualidade desses ditos milagres, desses ditos sinais, essas ditas curas, mostra que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele era apóstolo, tinha o dom de curar. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto. Apóstolo, por que não curou?
Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? Não. Então vamos lá. No Novo Testamento existem curas de doenças menores. Sim. Por exemplo, do que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre. Sim. É uma febre. Uma febre é uma coisa corriqueira. Mas veja se você bem, toma um Doril, você paga um Doril, alguma coisa assim. Então, deixa eu só concluir. Então, na Bíblia, Jesus Cristo cura uma mulher de uma febre. Jesus Cristo cura uma mulher de um ciclo menstrual muito forte. Sim. Então, que é uma coisa menor. Mas veja bem, que ela sofria. Tudo isso... Então, o que eu quero chegar assim, você está dizendo que o continuismo, ele entende... se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Porque, por exemplo, ressurreições de mortos acontecem o tempo todo na história da igreja hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo hoje. Aleijado andando hoje. Eu já vi surdo que nunca ouviu, de 8 anos de idade, passar a ouvir. Então, é o demônio? Então, como lidar com isso? Vamos lá. A questão dos milagres que você mencionou, eles foram concedidos, foram realizados com o fim de edificação de um grupo maior, de um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem maior nesse caso? É o testemunho. É o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas deixa eu terminar aqui com relação... Eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Então vamos lá. A igreja do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara levantou do caixão que estava sendo velado e viveu. Bem, me dá o endereço de uma pessoa que quatro dias... Avenida Mateu Bem, 4 dias... Mas olha só. Na Igreja de Deus e Amor, por exemplo, Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que levantou de morto de dentro da geladeira do IML. A quantidade, agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos nos 3 períodos da história que eu mencionei. Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem registrados, nós teríamos uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade, que nós vemos isso acontecendo menos no meio do povo de Deus. Acontece aqui, acontece acolá, acontece X. E na época que esses sinais foram realizados, isso era para testemunho de toda a igreja, de todo o povo, e o texto histórico está aí. O quarto argumento, depois eu apresento o quarto argumento, que é Vou mencionar aqui alguns autores. Pastor Eliseu. Eu queria começar por onde o pastor Isaac começou, que não há essa diferenciação. Peraí. Pastor Isaac, não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários. Os mesmos textos que falam língua, apóstolo, fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre. Capítulo 12, versículo 29. O texto, em um versículo só, coloca o que os cessacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. Porém, a separação que eu fiz é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia. Efésios 2, fala sobre os profetas, que são fundamentais, na linguagem de Paulo, versículo 20. Fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac e aos cessacionistas, meus irmãos que estão assistindo. Nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não, jamais. Isso não é cessacionismo, isso é Bíblia. O próprio Paulo, quando trata das profecias na igreja em Corinto, ele diz assim: veio a palavra
do Senhor de vocês, dos profetas do Antigo Testamento, vieram, principalmente os que deixaram os escritos. Mas ele diz, se tratando de profecia agora, quem quiser rejeitar isso, que rejeite. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Versículo 37. O que ele está dizendo é, se você tem um dom de profecia, suas palavras não são doutrinárias. Suas palavras não são mandamentos do Senhor. Os profetas que escreveram, sim. Os profetas de Efésios 2, o conteúdo deles são mandamentos. De quem tem um dom de profecia, o próprio Paulo diz, o que eu escrevo é mandamento. O que vocês falam, não. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Para os profetas, sim. Para quem tem um dom de profecia, não. Mas ele conclui. Se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Você não é profeta coisa nenhuma. 39. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Procurar com zelo profetizar é você reconhecer que você tem simplesmente um dom de profecia. Bom, infelizmente o tempo vai curto, tem que fazer já um break, já passamos 1 minuto e daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Já assinei 2 avisos, estou quase mais para lá do que para cá. Vira aí, a gente volta já, vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Com o pastor César Cavalcante. Dois recados importantes a você. A imersão Hebraico Fácil foi prorrogada para o dia 8 de outubro. Então você que não tinha data no dia 10 de setembro, foi cancelado dia 10 e vai ser dia 8 de outubro. Então temos quase um mês ainda pela frente. E você pode participar. Quer aprender hebraico numa imersão das 9 da manhã até as 18 horas? Me chama que a gente explica como. O WhatsApp é 011 99007 6844. A alfabetização de hebraico obedece 4 pilares: ler, escrever, pronunciar corretamente e transliterar. Se você quer aprender a ler, escrever, pronúncia correta e transliteração e quer fazer isso numa única imersão, então vem com a gente. Dia 8 de outubro teremos a próxima imersão Hebraico Fácil e você precisa estar com a gente nessa. Para isso, me chama no WhatsApp. O WhatsApp é São Paulo 011, pode ser de qualquer lugar do Brasil e do mundo. 011 98484 9988, 011 98484 9988. E eu quero falar com você sobre o bem-estar, o que incomoda você. Rugas, flacidez na pele, manchas de acne, melasma, ou até te deixa com vergonha na hora das fotos. Tem um lado melhor, o lado pior. Mais uma vez, a doutora Thaís Moraes está divulgando a sua clínica, que é especializada em saúde da pele. Lá na clínica você vai encontrar os melhores tratamentos para melasma, acne, rejuvenescimento facial, harmonização facial, botox. São mais de 100 procedimentos, eu estou falando os principais aqui, onde após uma avaliação clínica é elaborado um tratamento personalizado na sua situação, na sua necessidade. E se você tem interesse, para você, para sua esposa, para você mesmo, quer conhecer mais o trabalho da clínica da doutora Thaís, então agende uma avaliação. Antes de dar o telefone, deixa eu explicar. Olha aí no relógio. Os 10 primeiros ouvintes que ligarem agora, no número que eu vou dizer, vai ganhar avaliação gratuita e também vai conseguir fazer o Botox, que custa R$1.000, R$1.000 e pouco, R$1.500, por R$280 por região. E ainda tem o bioestimulador de colágeno, esse custa R$2.000 e pouco, por R$500. É isso mesmo, volta a fita aí para você entender. Avaliação gratuita, Botox por R$280, bioestimulador de colágeno por R$500, e a promoção é para quem está ouvindo esse programa agora, no Debates, aqui da Rádio Musical. E agora que eu disse isso, ainda vou dizer que você pode pagar o seu tratamento em até 5 vezes sem juros, parcelando no cartão. Dito isso, pega o telefone aí,
já chama. 011, é presencial, tem que vir aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, Grande São Paulo, aproveite. 4750 1705. 011 São Paulo, 4750 1705, 4750 1705, 4750 1705. Você liga e fala que estava ouvindo o programa para acompanhar, tá certo? Vira aí e a gente volta aqui com o debate que tá pegando. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates da Rádio Musical FM e eu volto aqui. Eu fechei o bloco com o pastor Eliseu, volto aqui com o pastor Isaac Pereira, que entende que na época de Moisés, como é? Moisés, Elias, Josué, Elias, Eliseu, Jesus apóstolo. Jesus apóstolo, né? Ficou fácil, né? Muito embora. É uma dupla, né? A sua sorte que eu não tô no debate. Por que você faz com os juízes? O Gideão, os Macabeus, a Ruth. Não tô falando que Deus. Esther, é aquela história, né? Como Deus não usou essas pessoas? Então, o sensacionismo, ele não diz que Deus é impedido, que Deus está. Mas é 2 contra 2. Tem uma ali do seu lado. Que Deus está amarrado. Gente, não é nada disso. Que coloca Deus numa caixinha. Gente, para. Isso aí, isso empobrece o debate. Empobrece porque você cria essas coisas na sua cabeça a fim de, eu tô com a razão porque XYZ. Não, a gente tem que olhar com sinceridade os textos bíblicos, com a exegese perfeito, com a exegese boa. E Deus realizou milagres. Deus realizou milagres desde Abraão. Porque esses momentos da história foram momentos de revelação da palavra de Deus, revelação do que Deus estava dizendo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, início do ministério profético, ali, de todos os profetas, e Jesus, os apóstolos. O quarto argumento a favor do cessacionismo é um argumento histórico. A história da igreja, Hebreus 2, como mencionado aqui pelo pastor, traz ali como o ministério de Jesus como algo já efetivado, sinais e milagres, né? Algo apresentado como já no passado. João Crisóstomo, no ano 300 aproximadamente, escreveu sobre 1 Coríntios 12. A passagem inteira é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Agostinho, ano 400. Nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito concedia que falasse. Ele vai aqui, esses sinais foram adaptados ao tempo, ele termina, isto foi feito por um sinal, e o sinal findou. Teodoreto de Ciro, também nessa época, disse, alguns falaram em línguas que eles não sabiam e que ninguém lhes havia ensinado, enquanto outros realizaram milagres ou profetizaram. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada, eles estavam mais interessados em se mostrar, os coríntios, falando dos coríntios e o 1 Coríntios 14, estavam mais interessados em se mostrar do que usar os dons para edificação da igreja, por isso que tem lá 1 Coríntios 14. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada para aqueles que são julgados dignos do santo batismo, mas não pode assumir a mesma forma que possuía naqueles dias. Aí, dando um salto aí na história,
Martinho Lutero vai dizer, uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, ele está comentando 1 Coríntios 14, 22, a aparência visível do Espírito Santo cessou. João Calvino, embora Cristo não declare expressamente se ele pretende que esse dom de milagres seja temporário ou permaneça perpetuamente na igreja, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para dar brilho ao evangelho enquanto ele era novo ou em estado de obscuridade. Ele também diz, João Calvino, o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do evangelho maravilhosa para sempre. Aqui, especialmente sobre o dom de curas, outro espantalho que criam é que o cessacionista não acredita nas curas de Deus. Gente, nós oramos por milagres todos os dias. E o maior milagre que nós presenciamos, e todos aqui presenciam, continuistas ou cessacionistas, é Deus retirar a alma do inferno, tirar um perdido, um pecador que estava perdido, e levá-lo à sua comunhão, levá-lo ao céu. Esse é o maior milagre, é dar vida àquele que estava morto. Nós presenciamos isso todos os dias pela graça de Deus. E pedimos humildemente, assim como Elias orou, assim como o Senhor Jesus ensinou para orarmos com insistência, pedimos para o Senhor por curas. E ele atende, às vezes, e às vezes não atende. A diferença é que homens possuídos do dom de curar, eles, revestidos desse poder vindo do Espírito Santo, as pessoas tocavam em sua sombra, eram curadas, tocavam em suas vestes, eram curadas. Hoje, existe um arremedo péssimo, um péssimo arremedo desse dom. Nós oramos, pedimos a Deus e Deus cura. Mas, vou impor as mãos sobre você, você será curado. Isso não tem hoje em dia. O pastor mencionou aqui a questão do dom de profecia, antes que eu esqueça, para fazer a diferenciação. O problema é que, se nós não ouvirmos os profetas de 1 Coríntios 12, dizendo os que possuem dom de profecia, nós não estaremos ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque quem habilita, quem dá o dom de profecia é o Espírito Santo de Deus. Então, nós deveríamos, os coríntios deveriam ouvir claramente todas as pessoas que possuem o dom de profecia. Por quê? Porque esse dom era dado pelo Espírito Santo de Deus. E é um dom infalível e inerrante à época que ele foi realizado. Pastor Eliseu. Como o pastor concluiu com a profecia que eu falei, parece que ele gostou desse texto. Eu vou te mandar os Eu não mencionei línguas ainda. Tô esperando. Tem um argumento de línguas aqui, que a gente não entrou nos dons por... Sim, está mais uma visão geral. O senhor precisa vir mais para São Paulo. Claro. Os Será um dons. privilégio. O versículo 29, claro, a gente tem que ouvir quem tem um dom da profecia, como eu já disse no início do nosso debate. É num contexto de igreja. Claro que tem o espantalho por aí. O camarada tem o dom de profecia, ele pensa que ele tem um ministério pastoral. Não é assim. O cara mete óleo de peroba na cabeça, coloca a placa Poleiro dos Anjos, dá desconto no dízimo, abre igreja e começa a atrair as pessoas pelo seu dom de profecia. Então aí nós temos, irmão, um falso pregador com falsas profecias, gerando falsos crentes, porque ele já está sendo soberano sobre o dom, ele está controlando o dom. Isso não é bíblico. Como eu já disse, é no contexto de igreja. O cara profetizou, diz o versículo, capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 26. Tem profecia, tem revelação, tem interpretação, tem língua. A língua interpretada para nós pode servir como uma profecia, uma palavra de edificação. O texto diz que a igreja deve julgar. As profecias dos profetas fundamentais, a igreja não tem que julgar, tem que se submeter. Agora, quem tem o dom de profecia, a igreja vai julgar, vai analisar. Por quê? Porque o dom da profecia não tem o mesmo peso das Escrituras Sagradas, senão Paulo não mandaria os irmãos em Tessalônica analisar as profecias, não rejeitá-las e reter o que é bom. O pastor também foi lá na história para falar sobre os dons miraculosos. Se uma das razões principais dos crentes não acreditarem nos dons miraculosos é porque não veem, eu não estou vendo o milagre acontecer, igual o senhor perguntou. Cadê o endereço e tal? Falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada em não experiência.
Enquanto os pentecostais continuistas carismáticos são acusados de manterem a sua fé em Deus ou nos dons miraculosos por causa de experiências, o sensacionismo também se baseia ou em experiência negativa. O cara profetizou e não aconteceu, mandou levantar e não levantou. É experiência negativa também. A segunda razão mais poderosa é que as pessoas sentem que os dons morreram entre a morte dos apóstolos e os dias atuais. Se perderam na história. Pode ter alguma razão da diminuição dos dons? Pode. Eu mostro isso até no contexto em que nasci, cresci até essa altura aqui e vivo. A gente assume que, por algum momento, pastor César, claro que eles se perderam ou diminuíram, não deixando de existir. E não foi a primeira vez. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe, segundo Reis 22:8, que o povo de Deus havia perdido as Escrituras. Imagina, o povo sem o Pentateuco, sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, foi uma perca. Cadê a graça da revelação? Por todos os propósitos mais práticos na história ainda, as pessoas, só na época da Reforma, tiveram acesso às Escrituras por muito tempo. As pessoas tiveram a ausência do melhor, de um grande ou importante e essencial dom, que é a pregação bíblica das Escrituras. A gente percebe na história também que uma doutrina importante para a fé da igreja, da justificação, foi perdida pouco depois da morte dos apóstolos. A epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, mostra que por muito tempo a doutrina da justificação não era pregada, só foi resgatada na reforma protestante. Então, se a igreja não ora, não busca, não deseja, se sobre isso não se prega, como a Bíblia ensina, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não quer dizer que o amor tem que anular o dom. O caminho é o amor para se conquistar os dons, porque Deus não vai dar dons para quem não ama. No capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por muito tempo, como já foi dito pelo pastor Isaac, estas pregações desses homens que ele citou, tirando do povo o desejo de buscar os dons, é natural que a igreja não busque. Houve um período na história que só o Papa falava, só o clérigo tinha autoridade e o serviço na igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ficou descartado. Por quê? Só o Papa é o cara. Aí entra Calvino. Calvino entra com esse sensacionismo apologético para que as pessoas reconheçam que o Papa não é o representante direto de Cristo. Se Roma, se a Igreja Católica é falsa, se a pregação que ela prega é falsa, o resultado é que os milagres também são falsos. Porque, já que o sensacionismo prega que os milagres são para validação, assim os papas faziam. O meu ministério é validado pelos dons que eu invento. Então, Calvino bate. Seus milagres são falsos, os milagres não existem, os papas têm que voltar ao seu lugar de origem, que é sentar, calar a boca e deixar Deus usar quem ele quiser. Quer falar, pastor? Não. Na história também, para eu concluir agora rapidinho, como o pastor citou, textos favoráveis ao sensacionismo na história, perceba que o sensacionismo não se baseia no cristianismo ortodoxo, numa teologia bíblica. Não tem como nem abrir as escrituras, pastor César, para defender o sensacionismo. Eu anotei aqui. Agora, o continuismo, sim. Você abre a Bíblia e você consegue defender. A história não é uma ciência perfeita de estudo, porque o senhor mostra para mim sensacionistas na história dizendo contra os dons, e eu vou para a história então. Justino Marte, ele disse que ele mencionou em seus escritos dons espirituais com dom de línguas pelo Espírito. Orígenes, teólogo de renome, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, ele falou o seguinte, que membros da sua igreja falaram pelo Espírito em persa, latim e hindu. E outra coisa, eu estudei que a igreja de Crisóstomo exigiu dele a evidência das línguas quando ele pregou sobre o batismo.
Agostinho, como o senhor citou, ele começou sensacionista, mas depois, principalmente no livro Cidade de Deus, ele volta atrás. Ele dá testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Agostinho, ele ia e voltava. Dr. Jack Deere, eu preciso citar isso aqui, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Ele afirma que Lutero falava línguas, profetizava. E essa informação se encontra também nas obras História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos, de Emílio Conde. Ok. Volto contigo. O fato de acontecer um milagre não é prova de que o profeta é de Deus e de que aquilo foi feito capacitado pelo Espírito Santo. Não é à toa que lá em Êxodo 13, né, existem esses 3 critérios para se avaliar se um profeta vem de Deus e se aquele que realiza milagres, né, o profeta, né, vem de Deus. E um dos, talvez o principal é se a mensagem que ele traz não é uma mensagem contrária ao que Romanos 12 diz, de ser fugiu a palavra agora, da fé. Se alguém profetiza... conforme a proporção da fé. A proporção da fé, isso. Então, esse era o critério. Então, o fato de não acontecer, de acontecer o milagre, então os milagres dos católicos não são válidos. Pode acontecer o milagre, não quer dizer que, pronto, é dom do Espírito Santo. Mas aí tá mudando o tom, né, Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você está dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Tô apresentando o que porque agora há pouco você disse assim, hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o quê, você meio que tirou sarro. Aí você diz assim, me apresenta os grandes milagres. Aí eu falei, não, tem um monte. Tem um monte. Se eu abrir o rádio aqui, a gente vai começar a receber testemunhos. Não tem problema. De milagre tipo A, se é o que você procura. Não tem mas agora problema. você está dizendo assim, mesmo tendo milagre, não serve. Mas é o que a palavra de Deus diz em Êxodo 13. Não sou eu que estou dizendo. Então, pelo poder de quem esses milagres são realizados? A palavra de Deus não diz se é do diabo, se é de Deus, mas que nós devemos, como o pastor mencionou aqui várias vezes, nós deveremos julgar os profetas para ver se tem falso profeta. Aquele que fala a palavra de Deus não é falso profeta. E aí nós julgamos como? Por meio da proporção da fé, que é a conteúdo doutrinário, conteúdo revelado. Então, é assim que os coríntios deveriam fazer e os cristãos do primeiro século deveriam fazer. Hoje nós temos a palavra de Deus, você trouxe uma revelação nova aí da sua cabeça, não precisamos disso, não preciso disso para viver. Deus me diz, eis que te digo, o Senhor falou. Tá bom, tá na palavra de Deus, muito obrigado, aceito, já está escrito aqui, já está revelado. Não está? Rejeito. Tchau, obrigado, você é um falso profeta. É assim que funciona, com relação ao dom de profecia. Bom, como vocês lidam, porque o programa já está encaminhando aí para o fim, mas como é que fica Coríntios 13 nessa escala aí, Isaac? Porque lá em Coríntios 13, ele fala sobre profecias e línguas, e ciência e tal. E lá diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Então tá no sentido que você está falando aí. Vai acabar. Havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar. Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer? O cessacionista sério não utiliza esse texto para sustentar o seu argumento. Eu já disse isso aí. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento. Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma linguagem poética e está fazendo um ponto com relação ao amor, bem disse o pastor César que quando vem o que é perfeito, né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cânon, mas não tem contexto para isso. Não dá. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, eu entendo também que como que você entende isso? Virá o que é perfeito, que é Cristo, encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não falar, não parafrasear errado, né? 13:8 por aí. 13 está aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará.
porque em parte conhecemos, ciência, e em parte profetizamos. Ué, cadê as línguas? Já fica aqui ele não faz menção a algo que ele acabou de dizer. Mas, enfim. Que profecia e língua sempre é junto, né? Tudo bem, mas ele separou aqui. Separou aqui. Quando, porém, o que vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia. O que é em parte? Acabou de dizer o que é em parte no versículo 9. A ciência e a profecia. Quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas... Mas mesmo assim você não crê assim, é isso? Não é isso. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação nova. Por quê? Porque o Senhor voltará. Enquanto ele não volta, precisa. Não precisa. Certo. Pastor Eliseu. Eu não entendi bem a pergunta do pastor, cadê as línguas? Porque a gente pode fazer o versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens, e às vezes o Espírito de Deus pode conceder línguas de outros países para um fim missionário, estrangeiras para um fim missionário, conforme diz Atos 2. Isso também acontece o tempo todo. Que também acontece o tempo todo. Eu, pela misericórdia de Deus pregando na Europa, eu ouço vários testemunhos assim. Eu conheci um rapaz que ele morava no aeroporto de Guarulhos. Procurem no meu Facebook, quem quiser, eu pedi a oferta para ele. Veio um pastor... e ele te deu a oferta? Tô brincando. Tadinho, você pediu por ele. Eu pedi oferta para ele. Estava acontecendo uma guerra fria no país dele e os pais dele o deixaram aqui no aeroporto para que os brasileiros cuidassem dele, pois os pais reconheceram que os brasileiros eram assim. Então, pilotos, comissários de bordo cuidavam dele. Como que ele se entregou para Jesus? Ele disse, pastor, eu escuto suas mensagens. Tem um pregador que os reformados gostam muito aqui no Brasil, os pentecostais também. Me fugiu o nome dele. Gringo? Gringo, ele é americano. Paul Washer. Segundo ele, quando esse pastor veio, passou pelo aeroporto, ele reconheceu esse pastor. E na equipe dele, alguém falou na língua dele. E ele foi deixado aqui no aeroporto com 6 anos de idade. Ele disse que entendeu na língua dele aquela mensagem, foi pro banheiro, começou a chorar. E ali ele se entregou a Cristo e alguém mandou ele assistir minhas mensagens e de outros pregadores. Então, entendam. O pastor entende que línguas são idiomas ou existem outras línguas? Línguas são idiomas. O Espírito pode conceder a quem tem o dom de línguas um sinal idiomático para que ele possa alcançar outras pessoas de um modo evangelístico. Como você perguntou aqui no capítulo... Igual em Pentecostes. Igual em Pentecostes. Como você mencionou, cadê os dons? Ainda que eu falasse a língua... Cadê a língua? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Essa língua dos anjos é uma hipérbole ou é... Pode ser uma hipérbole, uma classe de linguagem espiritual que os homens ali podem não conseguir entender, pois o próprio texto diz que dom de línguas, no capítulo 14, pode ser dado a mim para a minha edificação. Falar minha edificação e com Deus. Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diz que é para minha própria edificação? Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diria que quando muitos estiverem falando, preferencialmente eu me cale e fale sozinho com Deus? Então tá aí a prova de que não é apenas com propósito evangelístico. Eu tenho que fazer uma virada de 30 segundos e a gente continua só pelo YouTube. Então quem está acompanhando pela rádio, vem pro YouTube, escolhe aí ou César Cavalcante ou Rádio Musical FM e a gente continua. 30 segundos a gente volta. Vai. Meu Deus, estamos de volta. Eu volto aqui com o pastor Isaac, que eu reconheço que tá 2 contra 1, eu vou parar e vou tentar apertar mais aqui o pastor Eliseu. Vai, Isaac. Então, já que a gente teve um tempo a mais aqui, eu não estava preparado, graças a Deus por isso. Eu queria endereçar alguns dons aí, os dons que eu julgo ser, que o cessacionismo crê que terminaram, eu queria deixar aqui para os irmãos avaliarem alguns textos bíblicos, alguns argumentos a favor também
encerramento do dom, né? O apostolado hoje, como dizem, o pessoal brinca, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo, ele precisava de 3, pelo menos 3, existem alguns outros aí, mas eu quero apontar só 3 aqui, requisitos para ser apóstolo. Segundo Atos 1:22, ele precisava ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. E Paulo, mesmo Paulo, as pessoas vão questionar, né? A apostolicidade de Paulo. Ele diz que ele viu Jesus ressurreto, Jesus apareceu para ele em 1 Coríntios 15, ele menciona isso, tem lá o texto de Atos mencionando a aparição para ele. Ele fala isso na segunda as cartas aos Coríntios, quando ele vai dar uma carteirada lá. Por acaso eu não vi Jesus? Jesus não apareceu para mim? Então eu precisava ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. Isso já começa por aí, já encerra, não precisava apresentar mais, mas vamos lá. Ele precisa ser pessoalmente comissionado por Jesus, o apóstolo. Isso nós vemos Atos 1:2, versículo 24 também, Romanos 1:1, Gálatas 1:1. Foi pessoalmente comissionado por Jesus, não era algo que, uma revelação, um desejo. Como o pastor, ele tem um desejo, como diz lá em 1 Timóteo 3:1, o pastor ele sente um desejo de ser pastor. O apóstolo é diferente. E por fim, terceiro requisito aqui, ele tinha autoridade entregue pelo próprio Jesus lá em Mateus 10, entregue para efetuar milagres. E o apóstolo Paulo também vai dizer isso em 2 Coríntios 12:12, sobre essa autenticação por meio de milagres do apostolado dele. Então, esses 3 requisitos para o apostolado, e quando chama lá Barnabé de apóstolo, esses textos aí, o apóstolo ele tem um sentido amplo, né? Na verdade é um sentido específico, é enviado. Mas quando Jesus trata dos 12, especificamente os 12, e por que são 12? Por causa das 12 tribos de Israel, porque lá em Apocalipse haverá 12 tronos para os apóstolos sentarem. Então, isso encerra a questão de que há apóstolos hoje em dia. Esses que foram chamados eram evangelistas ou mensageiros ali de vanguarda, né? Então, por isso que o termo pode ser aplicado a pessoas que foram enviadas. Amém. Pastor Eliseu. Efésios, capítulo de número 4, diz: Jesus, aquele que é maior que a infantilidade dos carismáticos e do raciocínio dos sensacionistas, Jesus, ele mesmo, pela graça, versículo 7, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores mestres, para autenticar o evangelho ou seus portadores? Não. O texto diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Só eles precisavam do aperfeiçoamento para a obra do ministério? Só eles exerciam o ministério? Só a igreja primitiva? Não. É óbvio que não. E até quando dura o dom concedido pela graça, ou esses homens dotados com esses dons ministeriais? Está no versículo 13. Eu anotei aqui, quem quiser, abra sua Bíblia e verifique. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da doutrina, poder da fé, dos cristãos em geral. Não há unidade no sensacionismo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Só na plenitude, à semelhança de 1 Coríntios capítulo 13, chegaremos aqui. A questão é que nesse mesmo texto, conforme 1 Coríntios 12 e também 1 aos Coríntios 14, estão juntos pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. Agora, se me perguntar, tem apóstolos como aqueles levantados primariamente por Cristo? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, o ministério apostólico, plantador de igreja, o missionário, que tem a palavra da autoridade sobre enfermidades e os dons, conforme ensina 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, eu não tenho como negar, porque a igreja inteira é apostólica. Pela influência do sensacionismo, até pentecostais dizem que não existem apóstolos hoje em dia. Então, às vezes, ao invés de corrigirmos
o abuso ou os abusos e ensinar o correto uso, a gente simplesmente determina o desuso. Então, para mim, há missionários com clara chamada apostólica, mesmo que não reconheçamos isso, porque eu não vejo um texto claro na Bíblia separando pastores e mestres vão ficar, pastores e evangelistas vão ficar. Agora, o apostolado vai acabar. Como eu já disse, Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz: aconteceu, confirmou. Não quer dizer que só aconteceu ali, ou que passou. O verbo está conjugado no passado porque é uma comunicação correta. Aconteceu, é uma verdade. Ok. Pastor Isaac. Eu sei que muitas pessoas utilizam aí os termos de modo que fica confuso. O pastor está dizendo aqui, os missionários, né, são verdadeiros apóstolos, aqueles plantadores de igreja. Hoje nós chamamos de missionários essas pessoas, e é bom para não haver essa confusão mesmo no nosso meio. Porque missio vem do latim, que é enviar, é enviado. É a mesma função semântica aí do termo apóstolo. Mas nós, à luz dos textos que eu mencionei aqui, especialmente Mateus 10, mostra que Jesus empoderou 12 homens, especialmente 12 homens, para um ofício específico. E o texto mencionado de Apocalipse também, os 12 tronos. Então, essa questão, é melhor chamar as pessoas, os evangelistas de vanguarda, de missionários, porque os apóstolos são 12 e eles ficaram lá na Você acha que era Jesus, dos apóstolos. Paulo é dos 12, então? Ele que assume o lugar de Judas, na sua opinião? Então, a gente brinca lá na igreja, né? Entre Matias, no último trono, vai sentar assim meia banda, cada um, assim, ó. Vai sentar meia banda Paulo e meia banda Matias. Eu creio no apostolado de Matias, porque Paulo se denomina, eu creio, claro, obviamente, no apostolado de Paulo, mas ele se denomina como o menor dos apóstolos. Ele lá em 1 Coríntios 15, né, ele diz que é alguém nascido fora de tempo. Emergente, abortivo. Então eu acho que... E ele também não preenche o requisito todo lá de Atos 1, porque lá ele não viu Jesus sendo batizado. Na hora de sentar lá, eu acho que Matias que vai sentar. Tá bom, volta aqui, a gente fez estendeu aqui um pouquinho o tempo, e eu vou deixar aqui uns 3 minutos para cada um, tá bom? Pra gente concluir? Tá bom. Então, começa com você que começou o debate. Bom, gente, eu agradeço, pastor Eliseu, pastor César, foi um debate saudável, um debate cívico. Tem aqui um cara bem forte aqui, os irmãos não estão vendo, um cara bem forte aqui. Muay Thai, Jiu-Jitsu aqui para ele apartar qualquer briga, mas graças a Deus foi uma conversa amistosa e é sempre bom que seja assim. Por quê? Existem muitos irmãos, você que é sensacionista está ouvindo, existem muitos irmãos continuistas e eles são nossos irmãos. Você tem uma função, uma tarefa a endereçar esses irmãos. Os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos apóstolos, nós devemos rechaçar, apontar o dedo e falar: você é um falso profeta, arrependa-se ou para de falar no meio do povo de Deus. Nós devemos fazer isso com muita autoridade e poder. Mas os irmãos que não entenderam, que divergem, nós devemos humildemente, com toda a mansidão, como Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, ensiná-los a fim de que eles obtenham aí o convencimento, obtenham um entendimento acerca disso. Então, não trate as pessoas, especialmente com relação a esse assunto, não trate com aspereza, condenando. Isso não faz bem nem para você, que é sensacionista, nem tampouco para o continuista, para a nossa unidade, né? Mas eu quero deixar uma lição aqui, especialmente para essas pessoas que vão na igreja, vão atrás
de Cristo, por assim dizer, mas não vão atrás do Senhor, vão atrás de operação de milagres, vão atrás de emoções fortes, vão atrás dessas coisas, achando que isso é o evangelho. Isso é sinal de incredulidade. Você deve ir para a igreja para servir os irmãos, para aprender mais da palavra de Deus, a Escritura, e deve ir à igreja para ter comunhão com o povo santo de Deus. É isso que você deve. E servi-los, como o próprio pastor Eliseu mencionou aqui, edificando os irmãos. Não seja uma pessoa autocentrada, não seja uma pessoa ensimesmada. Você deve ir para a igreja a fim de se entregar para os outros. E os dons servem para isso. Os dons servem para que você edifique os seus irmãos. Vá para a igreja buscando isso, buscando conhecimento da palavra de Deus através de uma pregação bíblica, uma pregação ortodoxa. Não vá atrás. Você que está aí, eu quero emoção, eu quero ir charamanaias, aquele espetáculo todo. Fuja disso. Fuja. Você provavelmente é um incrédulo que está se enganando e não creu na mensagem do evangelho. Disseram que hoje você ia falar em línguas. É isso aí. Aqui. Falaram assim, hoje ele vai se converter ao continuismo e falar em línguas. Fala o charamanaias. Falou. Suas redes sociais, meu amigo. www.igrejaredenção.org.br. Temos rede social, Igreja Batista Redenção, YouTube, Facebook, Instagram. Pode seguir a gente lá. E se você quiser me seguir no Instagram, é Isaac Pereira 1. Isaac Pereira 1. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pastor Eliseu, obrigado. Primeira vez aqui com a gente. Espero que seja a primeira de outras. Deus abençoe. Amém, e suas considerações finais desse tema. Queridos irmãos, você vai à igreja e ouve o pastor falar no Evangelho segundo escreveu Mateus, os textos, e você vai sendo edificado naquele estilo de mensagem lectio contínua. De repente ele chega a falar sobre escatologia. E ele vai falar que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. Aí depois você se encontra com um amigo que insiste que o arrebatamento vai ocorrer no meio da tribulação. Mas você está convencido de que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação, né, pastor César? E agora? O que está acontecendo? Os caras querendo outro debate aqui. É a mesma Bíblia sendo pregada, é a mesma Bíblia sendo lida. Todos os três oraram pela mesma iluminação divina. Todos oraram pela dependência divina para que Deus conceda graça. Todos os pastores para pregar isso oraram. A gente queria que Deus confirmasse uma comunicação posterior às Escrituras, perfeita, completa, sem deixar nenhum tipo de dúvida. Agora é o seguinte, qual mestre nunca falhou em sua interpretação bíblica? Qual pastor nunca falhou em seu exercício pastoral? Aí você vai dizer, ué pastor, todos falham, todos têm seus limites. E aí, o ministério do mestre não é bom? O ministério pastoral não é bom? A gente não é abençoado por esses mestres que às vezes nós não concordamos em algumas visões teológicas? A mesma coisa acontece com o dom da profecia. Há imperfeição nas habilidades interpretativas das Escrituras? É claro que há, mas nós vamos repudiar o dom de mestre? O dom de pastor? O dom de evangelista? É óbvio que não. Então por que a gente vai repudiar o dom da profecia? Por causa do mau uso. Por ter vindo de Deus, ela é verdadeira, mas a aplicação dela pode ser falha, porque o dotado não é perfeito, o perfeito ainda virá. O profeta pode perceber de modo imperfeito, entregar a profecia de um modo imperfeito. Se o próprio dom de mestre e de pastor está sujeito à falibilidade, mas mesmo assim seu ministério edifica, o dom de profecia também está sujeito à falibilidade na transmissão. Ágabo profetizou para Paulo não ir. Paulo disse, eu vou, porque a profecia de quem tem o dom de profecia não tem o mesmo peso das Escrituras. Então, mesmo o dom do ensino sendo falho, não quer dizer que ele tem que ser descartado. Meu irmão, você que gosta de profecia, você precisa equilibrar. Não é porque o pastor não entra no manto do jeito que você gosta, que ele não tem o dom de mestre. Se submeta, cala a boca, aprenda a mensagem com os mestres que Deus tem estabelecido. E o pastor que tem um dom de mestre, como o pastor César, pastor Isaac e outros, não desprezem o dom da profecia por causa do mau uso. Assim como nós que podemos ter o chamado de mestre pastoral evangelístico, falhamos na transmissão de um dom tão lindo,
Quem tem o dom de profecia também pode falhar. Então, se você tem o dom de profecia, evita ficar chamando as pessoas num cantinho e profetizando só no ouvido. Porque a sua profecia tem que ser analisada pela igreja. Todo o contexto de dom profético na carta aos Coríntios é na igreja. Por que você só profetiza nos ouvidos? E por que você só profetiza para rico? Deixa as escrituras colocarem o seu dom e a sua transmissão no seu devido lugar. O mestre vai entender que Deus dá dom de profecia para edificação da igreja, respostas que a própria Bíblia não garante, que vai responder todas as questões da alma humana. Por isso, Deus dá os dons para a edificação. Os dons não morreram porque a igreja precisa ser edificada. Busque, ore. Eu convido os continuistas, eu encerro agora, a orarem, a lerem mais a Bíblia, a estudarem a teologia, dos nossos irmãos também reformados, continuistas e pentecostais, e convido os nossos irmãos sensacionistas a orarem 2, 3, 4 horas de joelho, clamando pelos dons espirituais, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na igreja de vocês. Maravilha. Redes sociais, o que você quer divulgar? Quer divulgar algum projeto, curso, redes? Eu sei como é que é meu Instagram. O meu Instagram é Eliseu Rodrigues Oficial. O meu site, onde tem os meus livros, é www.preseurodrigues.com.br. Eu acho que encerra hoje as vagas do meu curso Consolidando o Meu Ministério. Deus abençoe a todos. Pastor Isaac, muito obrigado. Amém. Pastor César, muito obrigado.